Bom dia. Bom dia. Está muito alto aqui. Tudo bem com vocês? Que bom. Sejam todos bem-vindos. A Casa de Miramês tem a alegria de recebê-los e nós temos a alegria de receber as bênçãos que essa casa nos fornece. Hoje nós vamos estudar com a nossa irmã Rosana Partiu. O poder de Jesus, o poder do amor, né? E ela vai abordar dentro do Evangelho essa força que vem para nós o tempo todo. Essa energia que a gente recebe do amanhecer ao próximo amanhecer. E a neurociência já afirma hoje que a gente é aquilo que a gente pensa ser. Então, se nós pensarmos a cada amanhecer e a cada anoitecer, que nesse dia ou nessa noite receberemos as bênçãos de Jesus, nós estaremos recebendo. A vida só acontece para a nossa felicidade. Aqui na Terra, tem dificuldade? Tem. São poucas? Não. Mas são bênçãos que vão elevar o nosso ser para um patamar melhor. Aproveitemos cada passo, cada dia. Vamos então fazer nossa prece e rogar as bênçãos de Jesus, do irmão Miramês e toda a equipe que nos assessora, que nos ajuda, né? E vamos pedir a todos que trouxeram celular, por gentileza, ou coloquem no silencioso, ou desliguem para não haver vibrações diferentes na hora da reunião. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para nossa irmã. Seja bem-vinda. Muito bem, bom dia a todos. Eu frequento a Associação Espírita Célia Xavier, em Belo Horizonte, no bairro Prado, e todas as comunidades espíritas pertencemos todos à família universal. Então, seja Eldorado, Belo Horizonte, né? Em todos os cantos, somos uma única família, né? A família universal. O tema que nos foi proposto, vou dizer para vocês, né? 55 minutos não dá. 55 horas também não dá para falar. 55 dias também não dá para falar. 55 meses, muito menos dá para falar. Falar do Senhor das Estrelas, falar de Jesus, é o nosso desafio de viver a mensagem de Jesus. Então, é a nossa vida inteira. Nossa vida inteira é sentir a mensagem que o governador do planeta Terra nos trouxe. Então, nós vamos, nesses 55 minutos, pincelar, fazer um voo, assim, sabe? Sobre toda a mensagem que ele nos legou há mais de 2000 anos. Então, esse é um pinguinho de, né, assim, um óleozinho que nós vamos colocar na nossa engrenagem para a máquina espiritual funcionar melhor. Vocês podem me perguntar, onde é que nós encontramos sobre a vida de Jesus? Ok? É na Bíblia? É na Bíblia, sim.
Nós temos, então, a Bíblia, que contém o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é composta, né, do Antigo e do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele contém 4 escritores que receberam a missão de deixar por escrito a vida de Jesus. Cada um dentro de um público-alvo. Então, quando a gente estuda os evangelhos, é bom que a gente saiba, cada um, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escreveu para um público-alvo. Quem aqui é professor, ou não precisa ser professor, mas quem aqui percebe que quando a gente fala para alguém, nós temos que ter conhecimento para quem a gente fala. Se é público infantil, infanto-juvenil, adulto, né? E professora tem que ajustar o público-alvo. Os escritores da vida de Jesus também fizeram esse ajuste. Então, de acordo com o público, vocês vão poder identificar como que Jesus é apresentado para que aquele que lesse, primeiramente, conseguisse entender um pouquinho, minimamente, a vida de amor que ele nos legou. Então, cada um dos evangelhos inicia apresentando a vinda de Jesus, a vida de Jesus. E nós vamos apresentar aqui, para a abertura, o que João, o último evangelista, nos fala de Jesus. Por quê? Cada evangelho tem um teor espiritual, cada evangelho tem uma forma de abordar. Então, o evangelho de Mateus, ele foi escrito à época, e até hoje nós estudamos, para o povo de Israel, para aqueles que conheciam toda a lei de Moisés. Então, Jesus, ele é apresentado para quem já tinha um conhecimento da lei mosaica. E é por isso que, no evangelho de Mateus, é o único evangelho em que nós encontramos o ouvistes o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dentes, né? Então, que está no Sermão da Montanha, que é o primeiro discurso de Jesus. Só no evangelho de Mateus. Por quê? Quem é que ouviu o que foi dito? Só o povo de Israel. Marcos escreve para os romanos convertidos, né, gente? Os convertidos ao cristianismo, que gostavam de feitos, de realizações. É o evangelho mais curtinho e, na verdade, é o primeiro evangelho escrito. Aqui ele aparece como segundo, mas foi o primeiro a ser escrito. Então, o que o evangelho de Marcos tem? Pequenininho, é o menor de todos. Contém os feitos de Jesus. E não se preocupou muito em apresentar a genealogia de Jesus. Mateus fala, olha, Jesus veio da linhagem do rei Davi. Por quê? Porque o povo de Israel, na época, antes da vinda de Jesus, passou, né? Saul, Davi, Salomão, Roboão, né? Jeboão, toda a linhagem. E Jesus é da linhagem do rei de Davi. Só em Mateus. Olha que lindura, que lindura. E o evangelho de Lucas é o evangelho para os gentios, o evangelho para aqueles que não eram os escolhidos, os chamados escolhidos do povo de Israel. Era para os estrangeiros, para os renegados. E é por isso que é só no evangelho de Lucas que nós encontramos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Por quê? Porque quem leu, a quem foi endereçado a história de Jesus, a história de amor, eram excluídos. Então era a ovelha perdida. E aí Jesus apresenta a parábola da ovelha perdida e Lucas só registrou. Isso é um fenômeno. Quando a gente começa a estudar os evangelhos, a gente vai percebendo, isso aqui é igual um bebê, viu, gente? Tem que ser carregado com muito carinho. O meu bebê está meio caindo, mas, né, de tanto que a gente manuseia, mas a história de vida, de amor, é contada de formas diferentes. E o evangelho de João, João que escreveu 3 cartas, João que escreveu o Apocalipse, né? Ele nos apresenta um Jesus espiritual, um Jesus divino, um Jesus que foi o evangelho escrito para aqueles que acreditavam piamente quem Jesus era. E é por isso que esse aqui foi um preâmbulozinho, e nós vamos iniciar o nosso tema de hoje com a seguinte afirmativa, João, capítulo 1, versículo 14.
É assim que João apresenta Jesus, que eu acredito que é o que nós aqui temos certeza, temos convicção, né? Não é acreditar não, é ter certeza. Acreditar é uma coisa, ter certeza é outra. Então João começa assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. É assim que Jesus é apresentado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos, palpável, a sua glória. E essa glória era cheia de graça e de pura verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? Essa verdade que se fez carne, essa verdade que nós vimos a sua glória, essa é a verdade que a doutrina espírita, né, tempos depois, a partir de 1857, vem ampliar entendimento, ampliar, né, a nossa compreensão. Verbo que se fez carne. Por quê? Porque no início do Evangelho de João, João começa falando que no início o Verbo, né, começou a fazer toda a criação. Então, nós estamos nada mais, nada menos, nesses 55 minutos, como é que se diz? Com o deleite, com o prazer de nos aproximarmos deste Verbo que se fez carne. Na verdade, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, Jesus está falando da natureza dele, da essência, e que habitou entre nós. Eu fico pensando, né? Quanta grandeza de ter nos visitado para nos legar um caminho, um rastro de luz. Né? Jesus é chamado de o Senhor das Estrelas. E ele então, por onde passou e por onde ainda continua passando, deixa um rastro de luz. E nós estamos atrás desse rastro de luz, né? Seguindo de longe, mas seguindo para o alvo, como diz Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Deixando para trás tudo que me obstaculiza, eu prossigo para o alvo, eu sigo a minha caminhada. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse Jesus que a gente está falando. E é no Evangelho de João que Jesus também... Porque são histórias. É no Evangelho... Aqui tá bom para a câmera? Tá, né? É no Evangelho de João que exclusivamente aparece afirmativas como eu sou. Em Evangelho nenhum, Mateus, Marcos e Lucas, aparecem as afirmativas, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou este que vos falo. Olha que escritores mais, como é que se diz, pertinentes, perspicazes. Por quê? Se Mateus escrevesse no evangelho dele para o povo de Israel, que tinha um respeito, uma veneração pela lei de Moisés, se Mateus apresentasse Jesus falando eu sou, esse Jesus ia ser assim minimamente achado arrogante. Como assim eu sou? Eles não aceitariam tão facilmente a mensagem de Jesus. No Evangelho de João, que eu vou nos colocar a todos nós sabemos quem é este eu sou. E esse eu sou, né, é pela primeira vez apresentado para uma das passagens mais maravilhosas. Quer dizer, como dizem meus filhos, né? Tenho 5 filhos e todos falam, mãe, para de falar que é a mais maravilhosa, porque todas você fala que é a mais maravilhosa, mas as histórias de Jesus são assim, são maravilhosas. Então, uma das mais maravilhosas histórias, que é onde Jesus, pela primeira vez, ele afirma quem ele é, né? Para o que ele veio, é o encontro fenomênico, divisor de águas. Todo encontro de Jesus, o seu encontro, o meu encontro, o seu encontro com Jesus, há de ser, os seus encontros, há de ser divisor de água, que a gente pode dizer antes e depois. E é por isso que Paulo de Tarso afirma,
Depois que a gente conhece Jesus, nova criatura nós somos. É esse o parâmetro que cada um aqui pode eleger para dizer assim, como é que eu estou depois que eu estou frequentando Fraternidade Espírita Irmão Miranês, né? Porque é aqui que vocês estão, né? Como é que eu estou? Melhorei? Como é que eu estou? Nova criatura somos a partir do momento em que nós escutamos a mensagem renovadora. Aí sim a gente pode dizer, se é aqui, Irmão Miramês, se é na Associação Espírita Célia Xavier, Grupo Sheila, Fraternidade Espírita Irmão Glacos, para quem conhece né? Belo Horizonte aqui é a mesma coisa, né? Então, assim, é essa percepção de renovação íntima. Então, o encontro divisor de água de Jesus com a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, que foi ao poço ao meio-dia. Nós não vamos estudar a passagem da mulher samaritana, porque cada detalhe é significativo para você, para mim, para todos nós, mas não importa. Eu só sei que ela foi ao meio-dia, né? Nos relata João. Nos relata João. Quando vocês assim estiverem num momento assim, falarem assim, nossa, eu não sei onde é que aparece aquela afirmativa que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora você já pode falar assim, pois eu sei, é no Evangelho de João, porque é o único que aparece os 7 eu sou. Jesus fala 7 vezes, né? Então, num determinado momento em que Jesus dialoga com a mulher samaritana, e aí Jesus fala, lá na frente, tá, gente? Para quem já conhece a passagem, lá na frente. Que Jesus fala assim, mulher, vá buscar o teu marido. E a mulher samaritana fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde, mulher, dissestes bem, já estás no 5º homem e este ainda não é o teu marido. A sede da mulher samaritana, nós precisamos também entender que toda a mensagem de Jesus, todas as parábolas, e Jesus tem mais de 50 parábolas, se não me fala 68, N parábolas, todas elas carregam um significado que subjaz aos personagens, os elementos da história. A gente não pode, não é que não pode, não. A gente precisa, pode, né? Mas a gente precisa ver o espírito da parábola, o espírito dos encontros divisores de água e não a letra. Porque a letra escrita, deixada pelos evangelhos, elas sofreram a própria escrita primeira do apóstolo. Ele escreveu aquilo que ele viu, né? Mateus e João escreveram o que viram. Marcos e Lucas escreveram o que ouviram, porque eles não conviveram presencialmente com Jesus. Mas não tem problema. Toda a história, ela carrega, né, de Jesus, carrega um ensinamento maravilhoso. Então, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando fala, já está no 5º homem e esse não é seu marido, a gente tem que distanciar do que a gente entende, separa a casa. Não é isso, não. Nós estamos dizendo o seguinte, a representação da parábola da mulher samaritana é a nossa busca de saciar um desejo. Mas não é o desejo humano. Nós estamos buscando saciar o desejo espiritual, do ser espiritual que nós somos. E a mulher samaritana ainda não tinha encontrado a verdadeira saciada, a verdadeira sede, a sede do Espírito, que é o que todos nós estamos aqui buscando, saciar a sede do Espírito. Então Jesus revela para ela, e ela, quando escuta essa revelação a respeito de si mesma, que ela não tinha dito para ninguém, ela fala assim, vejo, atenção, vejo, tem hora que aumenta, tem hora que aumenta um pouquinho a voz. Professora, quando não aumenta a voz, gente, não tem jeito, porque tem aluno lá atrás, né? Faz de conta que não é aqui não, mas tem aluno lá atrás que não está prestando atenção, então a gente aumenta o tom da voz, né? Bom, isso aqui brincadeira à parte. Então, quando ela percebe, ela fala assim, apesar de ser uma mulher samaritana, porque os samaritanos eram rechaçados do povo de Israel, né? Eles não eram aceitos, e não eram nada aceitos, que eles nem podiam frequentar o templo de Jerusalém, por vários motivos, né? Tal, que não é o momento, mas que eles tiveram que construir um templo no Monte Gerazim, e tiveram que construir outro templo para adorar a Deus. E antes de falar da sequência, a mulher samaritana vira para Jesus, Senhor, onde que eu devo adorar a Deus? Preste atenção, qualquer versículo que vocês forem ler da história de Jesus, qualquer um, do início ao fim,
saibam, tenham a certeza absoluta que ali tem uma mensagem de luz. Nada foge, nada passa. O nosso empenho é de não deixar passar nada despercebido, nada. Tudo tem um detalhe. Então a mulher samaritana vira para Jesus e fala assim: Senhor, que ela estava confusa, um covô, né? Ela estava lá confusa. Onde que a gente deve adorar a Deus? É no templo de Jerusalém, lá na Judeia, né, onde eles não podiam? Ou é no templo que nós construímos no Monte Gerazim, na Samaria? Porque o Senhor sabe, né? Jesus sabia de tudo, né? Sabe de tudo, né? E aí, o que a mulher samaritana responde? O que Jesus responde para a mulher samaritana? E agora somos todos nós. Você é mulher samaritana, você é mulher samaritana. Todos nós somos personagens, femininos ou masculinos. Por quê? Por detrás do personagem, seja feminino ou masculino, estamos nós, porque eles carregam um arquétipo, um modelo, uma proposta espiritual. Então você, mulher samaritana, agora, cada um aqui de nós, eu também sou, vocês também são. E vocês também são que nos assistem, né? Prazer, viu? Sejam todos bem-vindos aí por esse veículo, né? Que a gente hoje usa bastante. Então Jesus responde assim: nem no templo de Jerusalém, nem no Monte Gerazim. Onde é que devemos adorar a Deus? Nem na Fraternidade Espírita Irmão Miramês, nem na Associação Espírita Célia Xavier, nem na Igreja Católica, da Igreja São José, lá na Afonso Pena, nem no Templo da Lagoinha. Haverá um dia em que meu Pai será adorado em espírito e verdade. Chegará um tempo em que meu Pai será adorado em espírito e em verdade. Isso significa o quê? Que chegará um momento em que você... Professor adora nome, né? Não sei nome de ninguém. Se eu soubesse um nome aqui, os nomes vocês iam ver. Eu ia falar você, Maria, né, tal. Só sei da Rosilene. Mas chegará um dia em que nós vamos adorar a Deus. Primeira lei natural, lei de adoração, né? Do Livro dos Espíritos. Em espírito e verdade. Ou seja, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, dentro de casa, no trabalho, no nosso lazer. Até aí está tudo bem, né? Nas nossas vicissitudes, porque nós estamos num planeta de provas e expiação. E planeta de prova e expiação é planeta de alternância. O meu reino ainda não é deste mundo. Qual mundo? Mundo de provas e expiações. Meu reino não é deste mundo no sentido de que o processo evolutivo dos planetas e concomitantemente o nosso está em processo, está caminhando. Então, por que a gente vem na Fraternidade Espírita Irmão Miramês, lá na Associação Espírita Célia Xavier? Por que nós ainda buscamos os templos físicos? Porque nós estamos aqui num templo físico, saibam disso. Mas é claro, como na oração, na abertura, a espiritualidade, quando nós aceitamos o convite de aqui estarmos num domingo pela manhã, nós estamos sendo tratados aqui. Estamos recebendo um passe aqui agora. As famílias aqui representadas também estão sendo beneficiadas. Por isso que o soldado pergunta para Simão o que ele devia fazer, né, para poder aceitar Jesus. E aí ele recebe a seguinte resposta: quando você aceita a Jesus, você e a sua família estarão salvos num longo caminho. Então, todos vocês aqui representados pela família que cada um pertence, estão sendo aqueles veículos, né, de energia, de pensamento, de bons propósitos para todos os familiares com os quais a gente convive, para o nosso métier familiar, para o nosso cadinho de evolução. Então, chegará um tempo. Enquanto isso, venhamos aos templos de oração, sejam eles de quais religiões ainda forem, mas espírito e verdade. Porque a gente não vem na evangelização sábado, 9 horas. A gente
também vem na evangelização de adultos, né? Isso aqui é uma evangelização, né? De adultos. Nós também estamos aqui. Mas o mais bacana, a proposta de amor de Jesus é justamente que o nosso campo do mundo seja o nosso campo de evangelizar-se, né? De saber silenciar, de saber ouvir, de saber falar, né? Uma palavra de paz, de consolo, né? Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Presta atenção, hein? Bem-aventurados os mansos. Mansos somos todos nós, todas as vezes que escolhemos ao nosso livre-arbítrio, todas as vezes que nós optamos pela paz. Você quer ter paz ou você quer ter razão? Porque se você quiser ter razão, mas nós vamos brigar, é muito não, porque eu tenho razão. Aí você fala não, porque eu tenho razão. Aí começa a disputa. Então, como é que você chama, hein? Flaviana? Eu te pego. Flaviane. Então, Flaviane, você quer ter razão ou você quer ter paz? Paz. A resposta é: Senhor, eu quero ter paz. E para ter paz, muitas vezes, sob olhar humano, eu preciso ceder, eu preciso compreender, eu preciso silenciar, eu preciso ouvir mais. Não é proselitismo, não. Ninguém vai ficar, Jesus salva. Não posso sair dali, não. Jesus salva, Jesus salva. Jesus salva. Mas Ele salva primeiro o nosso íntimo. E salvando o nosso íntimo, nós nos tornamos testemunhas vivas do Evangelho. É assim que a gente fala do Evangelho, enquanto testemunhas de renovação, de mudança, que foi a proposta que Jesus nos trouxe. Agora, parem para pensar. Quando nós falamos em Bíblia, é bom que a gente imagine que Bíblia é uma história contada. Mas quando nós falamos de boa nova, que é uma boa notícia, nós vamos fazer um empenho de pensarmos no Espírito crístico que habitou em nome de Jesus. Porque Jesus é um nome encarnado, né? Que habitou um dos Cristos planetários. A grandiosidade do Espírito Jesus é-nos muito bem retratada no livro A Caminho da Luz. Quem quiser ter uma mínima percepção da grandiosidade desse Espírito que habitou entre nós, pegue o A Caminho da Luz, que é o que nós estamos aqui. Nós estamos a caminho da luz. Nós estamos a caminho da luz. Para vocês perceberem que Jesus, Ele é chamado, nós entendemos como o governador do planeta Terra. Aquele que, atenção, no mundo espiritual, na direção de todos, esse todos aí vocês têm que pegar, não é um ou dois não, todos, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Que sistema? Sistema solar, do universo. Existe uma comunidade de espíritos puros, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros divinos, e em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então Jesus não é governador só do planeta Terra, não. Jesus já atingiu um grau de perfeição e de pureza, espíritos puros, que a Terra, o planeta Terra, foi a Ele designado desde o desprendimento da calota solar. Então, desde a formação do planeta, A Caminho da Luz retrata isso magnificamente, de forma magnífica. Então, Jesus, Ele coordena junto com seus ministros, né, junto com seus secretários, junto com vários outros espíritos, a cadência do planeta Terra. E Jesus, quando nos disse assim: eu estarei convosco até o final dos tempos. Que
final dos tempos é esse? É o Apocalipse? É a destruição? Não, Apocalipse é um estudo, gente, do outro mundo, e é do outro mundo mesmo, para que a gente possa sentir que o Apocalipse não é o Armagedon, né, que é filme, não é destruição no sentido de, é até, mas nós somos indestrutíveis, a morte não existe. Nada mais é o Apocalipse, um aviso divino sobre a importância de cada um aqui presente se transformar com a mensagem de Jesus, para que possamos ficar aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por quê? Porque a terra, que é um planeta de provas e expiações, está indo para onde? Para onde? Regeneração. Mundo de regeneração. Nós já estamos na passagem. Imagina uma ponte gigantesca, mais do que a Rio-Niterói, muito mais, né? Gigantesca. Nós estamos nessa ponte, na transição, deixando o mundo de provas e expiações para trás e indo ao encontro do mundo de regeneração. Então, quando Jesus fala, eu estarei convosco até o final dos tempos, é porque Jesus pegou o planeta Terra desde a sua origem. Aí formou tudo bonitinho, né? Tudo detalhado, até que nós pudéssemos aqui estar no mundo primitivo. Então, primeiro mundo, primitivo. Segundo mundo, provas e expiações. Terceiro mundo, regeneração. Nós estamos vendo, no livro A Gênese, traz a descrição do que vem a ser o mundo de regeneração. Que o mundo de regeneração ainda não é mundo, como é que eu dizer, dos bons, exclusivamente dos bonzinhos, não. Sabe o que é o mundo de regeneração? Nós podemos estar lá, sim. Eu estou querendo, eu estou dando meu jeito, estou dando nó em pingo d'água, que eu quero ir, né? Já estou nele, quero ficar, né? O que caracteriza o mundo de regeneração é que o nosso desejo do bem é bem maior do que aquilo que nos retém ainda na retaguarda. Então, existe um campo vibracional para que você, eu, todos nós, possamos acertar espiritualmente. E existe a encarnação de espíritos mais evoluídos que aceitam a missão de vir aqui para nos ajudar. Então, o mundo de regeneração é excelente comparado com o mundo de provas e expiações. Mas nós temos rabinhos que nos prendem, né? Como é que chama? Cordinhas que nos prendem a equívocos. Então, e depois de regeneração? Felizes e ditosos. Para depois chegar nos mundos celestes, nos mundos puros. E Jesus, olha que lindo, olha que missão, estará conosco até quando o planeta Terra passar por todos esses mundos. Então, Jesus vai ficar conosco, ó, é muito tempo ainda. Estamos chegando à regeneração. Depois vem os mundos felizes e ditosos. Ditoso e feliz é sinônimo, né? Para depois vir os mundos celestes, que é onde os espíritos puros, né, estão ali reunidos, e ainda tem acima, e acima, e acima. Porque se nós temos a eternidade, que bom que a evolução ela é eterna, porque não vamos ter o que fazer. Será que vai chegar uma hora que nós vamos ficar assim de braço cruzado? Fiz tudo que eu tinha que fazer. Isso aí é uma fala meio preguiçosa, né? Porque ainda é planeta de prova e expiação. Tem mais nada para fazer. Ih, coitado, pode saber que tem muito. A parábola do rico insensato é aquela parábola em que Jesus apresenta. Por isso que as parábolas, eu amo as parábolas, porque cada um pega uma essência da parábola, sabe? O rico insensato é aquele agricultor, aquele fazendeiro, aquele proprietário que ele deve ter comprado assim umas vitaminas para as plantas. Eu não sei. Eu só sei que a plantação dele deu 3 por 100, triplicou, e ele ficou preocupado onde é que ele ia guardar aquelas sementes, porque os celeiros dele eram pequenos. Aí ele teve uma ideia, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir eu vou derrubar esses celeiros e vou construir celeiros maiores, e muitos celeiros para guardar toda a minha produção. E assim fez. Eu fico imaginando, né, o trabalho, hein? Destruiu os celeiros que ele tinha, começou a construir tudo de novo, tal. Enquanto isso, a produção das sementes, dos grãos,
Aí depois que tudo ficou pronto, porque parábola é assim, ó, o tempo é psicológico, né? Não fala que levou 5 meses, 1 ano, não importa. Aí ele olhou para o celeiro. Imaginemos nós, viu, gente, diante das nossas conquistas materiais, né? O trabalho, né? Os filhos já crescidos, neto ou não, porque, né, cada um tem o seu planejamento reencarnatório. Aí esse rico virou para aqueles celeiros enormes, lotado de semente, nem fala se ele tinha família, porque também é outro mistério, né? E aí ele fala assim: não, graças a Deus, a gente até blasfema, né? Graças a Deus, agora eu posso dormir em paz, porque agora eu tenho o resto da minha, deve ter aposentado, né? Eu tenho o resto da minha vida para ficar, né, de boa. E o que Deus responde para ele? Ó homem tolo, hoje mesmo a morte vai vir te pegar, o homem da foice vai vir te pegar, hoje mesmo te levarei daqui. E isso tudo que você fez, meu amigo, vai ficar aí, ó. Pessoas vão pegar, vai ser distribuído. A parábola do rico insensato é uma parábola que nos convida para sabermos exatamente onde é que a gente está colocando o nosso valor, onde é que nós estamos colocando o nosso olhar espiritual, que é justamente este Espírito, Jesus, é um dos membros, veio nos trazer. Então, voltando para a mulher samaritana, quando ela fala: eu estou vendo que o que o Senhor me falou só pode ser uma revelação. Então eu estou vendo que o Senhor deve ser o Messias prometido pela lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, né, os profetas, todos os profetas, Isaías com grande intensidade, relatam a vida do Messias. E relatam com tantos detalhes que, se vocês forem ler o profeta Isaías, porque o Antigo Testamento, gente, não é algo obsoleto, não. O Antigo Testamento foi inspirado, foi conduzido por Jesus no mundo espiritual através dos seus enviados. Então, Isaías apresenta toda a vida de Jesus, toda. Então, quando ela fala: vejo que tu és o Messias, aquele que vai ser enviado por Deus, ela fala perguntando e exclamando ao mesmo tempo. E é aí, pela primeira vez, que Jesus se apresenta para uma mulher que na época era menosprezada, sem valia, não tinha voto, enfim, não era ouvida. Mas como Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os excluídos, para os deserdados, para os descamisados, né? Porque quando nós estamos lá embaixo, nosso coração está mais aberto às revelações divinas. Por isso que Jesus fala: Deus Pai, agradeço por ter revelado essa mensagem para os não doutos, porque os doutos estão cheios de orgulho, estão cheios de sabedoria, e essa sabedoria, essa doutice se torna uma tolice muitas vezes. Por isso, gente, a doutrina espírita é incrível. A gente vai falando um trem. Isso aqui é porque nós estamos em Minas Gerais, né? Se eu estivesse lá no Rio Grande do Sul, que nós estivermos falando um trem, eu vou ter que traduzir, né? Oxente, nem sei como é que fala lá, eu teria que me ajustar. É por isso, então, que quando a gente percebe a grandiosidade de Jesus, quando a gente percebe essa mensagem de amor, traz uma acalmia no nosso coração. Acalmia. É para isso que o Evangelho serve. Deixar-nos com a acalmia do coração e da mente. Então, quando a mulher samaritana fala: vejo que tu és o Messias, aí sim, Jesus fala pela primeira vez: eu sou este que vos fala. Olha que lindura. Eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou o unigênito, eu sou aquele que, né, veio para deixar uma mensagem imorredora. Eu sou. E aí ele segue, né, toda a sua trajetória de luz. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta, né, qual que é o espírito, né, que a gente poderia seguir de guia e modelo, e a espiritualidade dá a resposta mais curtinha, que a resposta é Jesus. E logo abaixo continua: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Então, aqui na Terra, no planeta de provas e expiação, Jesus é o modelo, o tipo de perfeição moral. Nós somos, por enquanto, quem trabalha em fábrica, nós somos, por enquanto, protótipos. Nós ainda estamos assim, ajeitando, né, o nosso corpo espiritual, formatado num corpo físico, mas, por enquanto, nós somos tudo protótipos. Nós estamos tudo ensaiando um tipo espiritual de ser. Então, Jesus é o tipo de perfeição moral em que a gente pode aspirar aqui na Terra. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo. Mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, a doutrina de Jesus, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Oh, que lindura! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A mulher samaritana viu a glória do Filho unigênito. E a partir daquele encontro divisor de água, a vida dela muda completamente. Por quê? Porque Jesus fala assim: mulher, mulher, se tu soubesses quem é esse que vos fala, isso foi antes, né, no início da parábola, você pediria a mim água, porque a água que eu tenho para oferecer vai instalar dentro dos nossos corações uma fonte perene. Fonte de água tem sede? Não. Nosso destino é ser uma fonte perene. Nunca mais teremos sede da alma. E o mais lindo de todos, para que serve uma fonte? A professora tem vontade de perguntar e ouvir resposta, né? Mas não é o momento, não é um grupo de estudo, é uma palestra, né? Mas seja lá o que for, para que serve uma fonte? Para servir, para matar a sede de transeuntes, para matar a sede de animais, para oferecer refrigério. Esse é o nosso objetivo: servir, oferecer o viço do ser. Servir, viço do ser. Viço de vivacidade, de doação. Então, quando Jesus fala que Ele tem a água viva, Ele tem a água viva, é essa água que nós estamos aqui bebendo hoje, um cadiquim, cadiquim, cadiquim. Isso quem quer, né? Porque é preciso, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? O convite do Evangelho, o convite de amor de Jesus, é que detectemos a nossa fome, mas não é a fome do estômago, não, e nem a sede da garganta física, é a nossa fome e a nossa sede espiritual. Que delícia! Que bem-estar, que tranquilidade para vivermos num mundo de provas e expiações, de vicissitudes, de alternâncias e de tribulações. E é por isso que Paulo de Tarso fala: nós vamos estar atribulados, sim, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos. Olha que lindo Paulo de Tarso falando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Ele apresenta essa proposta, que ele não nos tira do mundo. E é por isso que Jesus, um pouquinho já no finalzinho, fala Senhor, quando ele faz uma oração para Deus, na hora que ele está já indo, né, retornando, ele fala assim: Senhor, Deus, meu Pai, eu não... Olha, gente, presta atenção nisso. Eu não vos peço que os tireis do mal. Olha o que Jesus falou. Ai, que engraçado. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim: Senhor, Deus, eu sei que essa turma precisa passar por isso que está passando. Eu não peço que os tireis, porque isso aí é a escolha de provas. Por favor, Livro dos Espíritos, escolha das provas, a partir da pergunta 258. Vamos chamar para nós a responsabilidade da escolha das nossas tribulações, porque nós escolhemos. E Kardec fala assim, não, Kardec não era mineiro não, mas faz de conta, uai, mas como é que um espírito pode escolher prova difícil? E o Espírito da Verdade responde: Kardec, presta atenção, o que anima, o que move
a escolha das provas no mundo espiritual, então quem está escolhendo é o espírito sem corpo, é o espírito sem carne. O que nos move no mundo espiritual a escolher provas difíceis é o olhar espiritual daquelas provas, das nossas experiências, das circunstâncias que nos chegam, que vão nos desprender do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, enfim, de todas essas alternâncias que existem. Por quê? Porque Kardec pergunta, por que será que no mundo tem tentação? Cruz credo, para que serve a tentação, pelo amor de Deus? Ora, a tentação existe para provar o nosso crescimento íntimo. Porque viver por exemplo, aqui, né? Aqui, a princípio, a não ser no mundo íntimo do pensamento de vocês, que eu não tenho acesso, ninguém tem, né? Jesus tem. Aqui, a princípio, nós estamos vibrando no bem, né? Não sei, né? Aqui tá todo mundo aqui, né? Mas na hora que a gente sai daqui e vai lá para fora, olha aqui, pisou ali na rua, se veio um carro e não parou para você, aí começam as vicissitudes, as circunstâncias. Você não está vendo não, seu cego? Eu, estou com 64 anos, na minha época de 20, 30 anos, a gente fazia assim, as pessoas sabiam, né, para motorista. Hoje, se você faz assim, meu filho fala assim, mãe, o que você está fazendo? Está coçando bochecha? Eu falei, não, meu filho, na minha época a gente fazia assim, você também não deve saber. Barbeiro, sabe? Barbeiro de barba, de fazer barba. Quando o barbeiro era ruim, ele sangrava. Então, quando o motorista fazia um trem ruim, a gente falava assim, seu danado! Fazia assim, ele sabia do que se tratava. Eu estou falando, alguém conhece essa expressão do barbeiro? Hein, motorista? Pois é. Hoje, eu de vez em quando ainda me pego. Eu falo, ele deve estar achando que eu sou doida, né? Porque nem sabe, ainda mais jovem assim, não sabe nem o que é isso, mas saiba, viu? É barbeiro. Então, são nas circunstâncias da vida que a mensagem, que o modelo Jesus nos convida. Porque aqui, oi, Fabiane. Ei, Flaviane, tudo bem? A voz é, né, marota. Pois é. Não sei o quê. Aula de evangelização. Você é evangelizadora? Não? Mas faz de quanto que é? Evangelizadora. Como é que está a sua aula? Tudo de bom, né? Tudo de bom, tudo de bom. Saiu daqui, gente. Mas mesmo aqui, viu? Casa espírita. A casa espírita, quando oferece contrariedade, viu, Rosilene e Mendes? Reis. Tem um Mendes, não tem? Pois é. A casa espírita, quando nos oferece contrariedade, essa é que é boa. Por quê? Porque aqui dentro também nós somos convidados a colocar em prática a mensagem de amor de Jesus. Porque se você está... Aqui tem conselho? Reunião de conselho. Eu sou conselheira lá da casa que eu frequento. Eu também, gente, sou espírita há mais de 50 anos. Pelo amor de Deus, o que é isso? Cinquentenário. Comecei com 13 anos. Que lindura, gente. A gente entra numa casa espírita com 13 anos. O mundo se abre, né? Claro, você tem que bater, né? A gente tem que bater na porta. Então, reunião de conselho é uma reunião de contrariedade. Por quê? Porque o que a Rosilene fala eu não concordo, aí a Fabiane concorda com a Rosilene, aí eu já fico com... Flaviane, é um mundo de contrariedades. E é aí que Jesus nos convida a bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E como é que a gente aprende? Nossa Senhora, olha lá, olha ali. Rosilene, já acabou. Não falei nem a metade, né? Mas está ótimo. É um maior prazer estar aqui, viu? É um maior prazer trazer essas pequenas reflexões sobre este Espírito de luz, né? Que conosco esteve. Então, avancemos. Vamos trabalhar nos conselhos, nos encontros de evangelização, qualquer encontro, sabendo ouvir, sabendo entender que o que é respeito? Respeito é eu respeitar a sua opinião, que pode ser contrária à minha, mas eu respeito a sua opinião. Nós temos que chegar num consenso, né, numa ideia em comum, sim, mas sem que agridamos uns aos outros. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Certa feita, uma mulher que havia 12 anos estava com um fluxo sanguíneo, adoecida, e nada a curar, nada. Na época de Jesus, mulher com fluxo sanguíneo de hemorroida, não menstrual, mas menstrual também. Mas no caso era mulher hemorroíça.
ela era rechaçada, abandonada, ninguém chegava perto dela, todo mundo que chegava perto tomava distância, porque se encostasse nela por acaso, a pessoa ficava impura, tinha que ir no templo. A lei de Moisés foi a primeira lei trazida, porque Moisés recebeu a missão de trazer a ideia do Deus único. Acontece que Moisés escreveu e trouxe um Deus único, ainda com um olhar muito humano. Jesus veio trazer um Deus único, mas com olhar de misericórdia. E é por isso que Jesus fala, misericórdia eu quero, e não mais holocaustos, que era o que acontecia no Antigo Testamento. Não mais sacrifícios de animais, mas o sacrifício íntimo, o sacrifício nosso do orgulho. Então, certa feita, essa mulher, sabendo que Jesus curara, mas que ela não podia aparecer de jeito nenhum, ela pega uma coberta, uma manta, um trem, e vai assim, e ela diz para ela mesma, se eu apenas tocar em suas vestes, eu me curarei. Então Jesus está saindo, acabou de passar por Guedara, curou o demoniado de Guedara, estava indo para a casa de Jairo, né, no caminho, e onde Jesus passava, a gente estava lá, todo mundo lá, acotovelando Jesus, querendo pegar uma nesguinha de Jesus, querendo curar as nossas doenças físicas. Por isso que grande parte das histórias de Amélia Rodrigues, que trazem histórias de Jesus, que são fenomênicas, todos, os 13 livros de Amélia Rodrigues. Quem ainda não leu, é para casa. Próxima vez que eu voltar aqui, vou fazer para casa das histórias de Jesus de Amélia Rodrigues. Nós temos Irmão X no livro A Boa Nova, é o único livro. Mas nós temos Amélia Rodrigues, que nos traz 13 livros sobre as histórias de Jesus. Então, a mulher hemorroíça disse para ela mesma. Então, Jesus está caminhando, todo mundo encostando nele, abarroando, os discípulos ali. De repente, Jesus para. Quando Jesus para, abre uma clareira, né? Porque, né? Que é que ele parou, né? O que será que está acontecendo? E o que Jesus fala para Simão Pedro, que é o mais velho? Ser mais velho é uma missão, viu? A gente escolhe, eu sou a irmã mais velha, que tudo cai para o irmão mais velho. Quando Jesus estava dormindo na barca, o irmão mais velho, Simão Pedro, mandou o caçula João, falou assim, vai lá, João, vai lá ver porque que Jesus está dormindo. Aí o João, mas eu estou mandando, vai, eu sei, né? O irmão mais velho tem todos os seus afazeres. E o João foi, né? Bom, vou contar assim, eu perco. Aí Jesus para e fala assim, Pedro, quem é que me encostou? Aí Pedro falou assim, modernamente falando, né? Pedro falou assim, o senhor deve estar doido, porque todo mundo está esbarrando no senhor. O senhor não está vendo essa multidão? Como é que eu vou saber quem é que encostou no senhor? Vou colocar um acréscimo. João, quem foi que encostou no mestre? Faz de conta, isso não está na história, não. E aí, o Senhor das estrelas, o Cristo planetário, não só do planeta Terra, essa excelsitude que se fez carne, que aceitou essa tarefa de amor, de estar aqui conosco. Ele ficou conosco 33 anos, e para ele ajustar o padrão vibratório, para poder entrar num corpo físico, ele não fez esforço não, porque iluminado ele já é, mas ele teve que fazer né? Teve que condensar aquilo tudo para estar conosco. E é por onde é que eu estou? Eu estou na mulher hemorroísta. Eu só vou falar um negocinho. Eu me perco, sabe? Porque cada hora que eu vou falando, vem 1000 histórias na minha cabeça. 1000 histórias. Então é por isso que Jesus, na transfiguração do Monte Tabor, ali, ele minimamente deu uma palhinha, deu uma demonstração da luminosidade dele para 3 discípulos, e apareceu Elias e Moisés. A transfiguração. Ou seja, ele se mostrou um pouquinho, a luz que estava ali guardada, né, nesse corpo físico, né, que a gente retrata, mais ou menos. Mas então, aí o que Jesus fala para Pedro? Pedro, somos nós, hein? Pedro, alguém me tocou de forma especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha que coisa maravilhosa. Saiu virtude. Nesse instante, a mulher hemorroísta, agachadinha no chão, o fluxo sanguíneo estancou na hora. E Jesus então vira para ela e fala, mulher, a tua fé te curou. Jesus é esse sol estelar espiritual em nossas vidas. Sim,
sempre vai ser, até quando o planeta Terra chegar em planeta puro, até lá. Mas para que possamos absorver toda essa virtude estelar, eu e o Pai somos um, né? Filipe pergunta assim para Jesus: Senhor, mostra-nos Deus, dá-nos um sinal. Eu fico pensando, Jesus olhando para nós, naquela época, até hoje, tá? Ele deve pensar assim: não, mas eu ainda vou ficar muito tempo aqui ajudando essa turma, porque ô turma danada, não ia falar isso não, né? Mas ô turma danada. Aí Jesus fala para Filipe: Filipe, tem algum Filipe aqui? Tem algum filho Filipe? Filipe, você já está há tanto tempo comigo, 3 anos, hein? Muito tempo, hein? Você já está há tanto tempo comigo e ainda pede um sinal de Deus. Olha que lindo, olha que lindo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque o Pai, não é porque os discípulos falam, a gente não consegue ver o Pai, ver a Deus. Mas lá na frente, sim. Não no ver, mas no ver espiritual. Quem me vê, vê o Pai. Então, presta atenção em toda essa mensagem que eu estou deixando. Isso é Deus se manifesto. Então, a mulher hemorroísta, ao encostar na túnica de Jesus, foi com tanta fé, com tanta certeza, com tanta entrega, que virtude, ectoplasma, energia espiritual, o nome espírita que nós aprendemos, né, a dar, essa energia é curativa instantânea. Então, o desejo nosso é que com a nossa fé fortalecida, possamos encontrar na mensagem de Jesus, na mensagem do amor, essa nossa cura espiritual, para que a gente continue nossa caminhada de retorno para a casa do Pai. Mas para isso, como na parábola do filho pródigo, cada um aqui precisa cair em si. Porque o filho pródigo pede a herança, gasta, fica sem nada, vai trabalhar numa fazenda de criação de porcos, não dorme dentro de casa, dorme lá onde os porcos dormem, lá numa cobertinha, lá também não recebe comida, ele come bolotas de porco, que não é lavagem é hoje, mas naquela época são bolotas de, sei lá, comida, feita uma bolota. Então, quando ele está lá comendo bolotas de porco, ou seja, sofrendo, ele pensa assim: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Isso se chama arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o filho pródigo cai em si e fala: vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele enceta a caminhada, que somos nós aqui todos nós, encetando a caminhada de retorno para a casa do Pai. E quando a gente chega na casa do Pai, pensa assim num morrinho alto, assim, ó, um morrinho alto não. E aqui é a casa do Pai, e aqui uma estrada, assim mais ou menos, com todo respeito, que nem o filme Gladiador, sabe? Chegando assim, passando a mão naquele matinho assim, ó, e lá em cima a casa do Pai, e o nosso coração trespassado, tal. O Pai vê o filho chegando, se enche de alegria. Deus se enche de alegria quando cada um de nós aqui caímos em si. E quando é que a gente cai em si? Quando a mensagem de amor de Jesus começa a fazer sentido na nossa vida. Então o Pai vai ao encontro dele, ele ajoelhado, o Pai levanta, dá um beijo, coloca uma túnica, dá sapato, coloca um anel, manda fazer uma festa, porque quem estava perdido foi recuperado. Não vamos falar do irmão mais velho que ficou com ciúmes, não, porque é outra história, outro entendimento. É porque, eu estou aqui esse tempo todo, você não matou um codorninha, agora está matando um cabrito, né? E aí o Pai fala assim: filho, você está comigo o tempo inteiro, mas também não está aprendendo muita coisa não, ainda está com inveja, pelo amor de Deus. Seu irmão estava perdido e foi achado. Nós somos as ovelhas perdidas, nós somos as dracmas perdidas, nós somos os filhos pródigos, caindo em si, vindo nessa casa de fraternidade, para alimentarmos a nossa fé, para retornarmos para a casa do Pai. Sejamos então todos peregrinos dessa caminhada. Muito obrigada a vocês que nos assistem, muito obrigada à casa que nos convidou e louvado seja. Que assim seja. Bom dia a todos e todas. Então nós agradecemos aqui, né, nossa irmã Rosana Bartil, pela palestra da manhã, os estudos, né? Como estamos sentindo, né, nessas vibrações da mensagem do Cristo. Realmente
É muita alegria. Quem aqui não se sente agora mais consolado, mais esperançoso, esperançosa, né? Com o coração reanimado? É isso. É a mensagem do Cristo. Que a gente possa permanecer assim, nessas vibrações da vigilância, né? A Rosana trouxe aqui para nós, falando de bater a porta, né? A casa espírita, e nós aqui estamos com as portas abertas. Jesus espera cada um de nós. Ele sabe do nosso tempo. E a casa espírita é essa oficina de trabalho, de educação, da nossa reforma íntima, né? Então nós convidamos todos vocês que se sentem tocados, podem nos procurar para conhecer a nossa casa. Nós temos várias opções de trabalho, de tarefa. Ela colocou aqui a questão do serviço, o brilho no servir, né? Então nos procure, inclusive na comunicação social espírita, nós trabalhamos com o quê? Com a divulgação da doutrina, né? Para que essa mensagem do Cristo, ela possa cada vez alcançar mais, né? E a gente possa ser instrumento de paz. Então, neste momento, inclusive, nós precisamos muito de trabalhadores para essa divulgação, né? Na criação das artes gráficas, lá, o uso do Canva e outros recursos, edição de vídeos, né? Inclusive edição das palestras, que a gente só tem um tarifeiro. Então, para cada um que veio com seus talentos e está aí encobertos para serem desenvolvidos no trabalho, né? Procurem-nos, por favor, tá bom? E aproveitando também, a Rosana já nos adiantou, nós temos a nossa biblioteca e livraria com muitos livros, né? Usados, livros novos para serem adquiridos, comprados, emprestados. E fica esse convite aí, vamos conhecer mais essas histórias de Jesus, né? E estamos aí, tá bom? Então, preparando aí para a nossa prece, nós também, a música também é uma prece, né? Vibrando, seguindo aí, vamos pensar em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Pa, paparirá, 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 paparirá. E nessas vibrações, nós agradecemos ao nosso Pai Maior, Senhor da vida, a Jesus, nosso Mestre, o amigo divino, aos mentores dessa casa, por
todas as bênçãos recebidas nessa manhã. E nessas vibrações de amor, nós nos colocamos a serviço, irradiando em favor de todos aqueles sedentos da tua água viva, ó Jesus, do teu pão espiritual que nutre as nossas almas, em favor de todas as famílias aqui representadas, todos nossos irmãos em Cristo. E que possamos ser instrumentos de tua paz, hoje, agora e sempre. Amém. Bom domingo para todos. Quem precisa do passe, nós solicitamos que permaneçam em silêncio, que o silêncio também é uma prece. Obrigada.